Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Chance de Gol. E no vídeo de hoje nós veremos os palpites da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa rodada já começa amanhã e teremos um vídeo completo. Passaremos brevemente sobre os resultados e um pouco das estatísticas da rodada deste final de semana e também os palpites sobre essa 17ª rodada do Brasileirão da Série B. Já deixa aqui no comentário qual é o seu time do coração e já deixa aí o seu palpite para o jogo dessa 17ª rodada. Rapidamente eu te convido a deixar o like. É muito rápido, fácil e faz toda a diferença para que este vídeo atinja mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. Caso não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e a ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E aqui a gente acompanha tudo sobre Série A, Série B, Série C e até sobre a Série D do Campeonato Nacional. Então, pessoal, a 16ª rodada começou na sexta passada com Remo e Ferroviário. E o Ferroviário levou a melhor. Dá uma olhada só, foi 1-0. Esse aqui foi o momento que o Remo estava atacando. E esse momento aqui foi que o Operário estava atacando. Dá uma olhada. O Remo atacou muito mais, mas não deu. E a maioria das pessoas apostaram no Remo, 48% dos palpites. Guarani e a equipe do Confiança. Confiança não, Brasil de Pelotas. Dá uma olhada só, 2-0 para o Guarani. Foi um jogo muito equilibrado. A partir do momento que o Bugre fez o resultado, o Brasil de Pelotas foi todo para o ataque, mas não conseguiu empatar. E dá uma olhada só, a maioria apostou no Guarani e o Guarani venceu essa partida. No outro jogo da rodada, Coritiba e Goiás. Dá uma olhada, o Coritiba buscou o ataque na maior parte do jogo, mas a partida terminou 1-1. E a maioria das pessoas apostaram também na vitória do Coritiba. Mais de 53% das pessoas. Brusque e Cruzeiro foi um jogo muito equilibrado. O Brusque buscou o ataque aqui no finalzinho do jogo, abriu o placar, mas o Cruzeiro conseguiu a virada. Dá uma olhada, no finalzinho só deu Cruzeiro. E o pessoal tudo estava apostando no Brusque. Dá uma olhada, foi uma grande zebra. Se deu bem quem apostou na equipe do Cruzeiro. Náutico e Confiança, maior zebra da rodada. Dá uma olhada só. Só deu Náutico o jogo inteiro. Mesmo assim, o Confiança levou 4-0. Dá uma olhada. 71% das pessoas apostaram no Náutico, 22% no empate, menos de 10% apostaram na vitória do Confiança. CSA e Avaí ficaram no 0-0 em um jogo muito equilibrado. O Avaí tomando ligeiramente a iniciativa ao ataque. Vitória e Vasco da Gama. Foi um jogo muito equilibrado. O Vasco tomou a iniciativa, fez o resultado e foi para a retranca. Então aqui o jogo terminou 1-0 para a equipe do Vasco e a maioria das pessoas acertaram o placar, 47% de quem apostou. No outro jogo, Vila Nova 0, Sampaio Corrêa 2. Dá uma olhada, foi uma aposta muito equilibrada, a maioria apostou no Vila Nova, mas não deu. Sampaio Corrêa levou a melhor. Londrina e CRB acabou 2-0 para a equipe do CRB, que também jogou no contra-ataque após abrir o placar aos 3 minutos de jogo. E a maior parte das pessoas apostaram no CRB e acertaram. E Botafogo e Ponte Preta, 2-0 para o Botafogo e 64% de quem apostou colocaram aí suas fichas no Clube da Estrela Solitária. Esses foram os jogos da 16ª rodada. Vamos lá, galera. 17ª rodada do Brasileirão da Série B. Vamos comparar aqui essas estatísticas com o próprio site Chance de Gol. E o primeiro confronto que está aqui, dá uma olhada só. Avaí contra Guarani. Esse jogo acontece amanhã, 7 horas da noite. 48% das pessoas estão apostando no Avaí, 33% no empate e 17% na equipe do Guarani. Nas últimas 10 partidas foram 5 vitórias do Avaí e 5 empates, ou seja, o Avaí está um bom tempo invicto na competição.
Porém, os placares, na maioria, foram bem apertados. Dá uma olhada só. Jogando em casa, a equipe do Avaí empatou em 1-1 com o Botafogo. Empatou aí jogando fora 0-0 com a Ponte Preta. Ganhou de 2-1 do Confiança em casa. Ganhou de 3-0 do Cruzeiro jogando fora. Jogando em casa ganhou de 1-0 da equipe do Operário. Empatou 1-1 com a equipe do Brasil de Pelotas. Ganhou de 1-0 do Remo. Fora de casa empatou com Vitória 0-0. Empatou com CSA 0-0 jogando fora de casa. Já o Guarani tem um histórico que quando ganha, ganha bem. Já quando perde também é goleado. O time tem 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates nas últimas 10 partidas. A equipe do Guarani que goleou Confiança por 4-1 jogando fora de casa, empatou com o Sampaio Corrêa 0-0, foi goleado por 4-1 pelo Vasco da Gama jogando fora e pelo Vila Nova jogando em casa e ganhou do Brasil de Pelotas por 2-0 jogando em casa. E meu palpite para esse jogo é 1-1. Apesar do Avaí estar ganhando muitas partidas, vem vencendo e não convencendo tanto. Então aposto no empate para essa partida. A próxima partida que também ocorrerá amanhã, 7 horas da noite, Confiança e CSA. É um confronto bem equilibrado na competição. O Confiança se recuperou muito bem após golear o líder Náutico por 4-0 jogando fora de casa. O Confiança que vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do CSA vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Confiança que marcou muitos poucos gols nas últimas 10 partidas. Dá uma olhada só. Não marcou contra o Operário, não marcou contra o Coritiba, não marcou contra o Vasco. Fez um gol no empate contra o Vitória. Fez um gol na derrota para o Avaí. Fez um gol na derrota para o Guarani. Empatou sem gols com o Londrina. Perdeu de 1-0 do Botafogo. Perdeu de 3-0 do Brusque e desencantou contra a equipe do Náutico. A equipe do CSA vinha numa sequência até razoável, mas está 3 jogos sem marcar. Perdeu de 2-1 da Ponte Preta, 1-0 do CRB, ganhou de 3-2 do Brusque, perdeu de 1-0 do Goiás, ganhou aí de 2-0 do Operário, empatou 2-2 com o Vasco da Gama, venceu de 2-1 do Vitória, perdeu 2-0 do Botafogo, perdeu de 1-0 do Remo e empatou sem gols com a equipe do Avaí. Meu palpite para essa partida também é empate, 1-1. O Confiança está aí a 10 partidas sem fazer bons resultados e não acredito que a vitória contra o Náutico, que ele conseguiu jogar no contra-ataque, sirva de modelo para apostar na vitória do Confiança. Já deixa aqui no comentário qual é o seu placar para essa partida. Próximo jogo, Vasco da Gama e Vila Nova. E nessa partida eu aposto no Vasco da Gama. Eu mais 70% das pessoas. O Vasco que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vila Nova perdeu 3 jogos, empatou 1 e teve 1 vitória nas últimas 5 partidas. Contando só os jogos aqui da Série B, o Vasco tem apenas 1 derrota nos últimos 8 jogos. Perdeu 2 vezes para o São Paulo aqui, mas valendo pela Copa do Brasil. Com exceção do Guarani, onde o Vasco goleou por 4-1, as vitórias foram bem apertadas. 1-0, 1-0, 1-0 e foram 2 empates por 1-1 e 2 empates por 2-2. Já a equipe do Vila Nova é uma equipe que joga bem fechadinha, toma poucos gols, porém é um dos piores ataques da competição também. Dá uma olhada. 0-0 contra o Goiás, venceu de 2-1 do Operário, 0-0 contra a Ponte Preta, ganhou de 1-0 do Remo, 0-0 contra o Brasil de Pelotas, perdeu de 2-1 do CRB, perdeu de 1-0 do Brusque, empatou 0-0 com o Cruzeiro, goleou o Guarani fora de casa por 4-1 e perdeu de 2-0 do Sampaio Corrêa. Nessa partida eu aposto na vitória do Vasco por 1-0. Isso porque o Vasco não costuma ganhar de uma vantagem muito ampla e o Vila Nova não costuma perder por uma vantagem muito ampla. Próximo jogo, Goiás e Remo. Nessa partida eu aposto na equipe do Goiás, dá uma olhada. Eu mais 63% das pessoas, 23% apostam no empate e 12% apostam no clube do Remo. Nos últimos 5 jogos, Goiás teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
O Remo teve 3 derrotas e 2 vitórias. Nas últimas 10 partidas, o Goiás marcou mais de um gol apenas contra o Botafogo, quando venceu por 2-0. E a melhor defesa da competição, tomou apenas 8 gols até o momento. Nos últimos 10 jogos, o Remo perdeu por 2 gols de diferença apenas para o Sampaio Corrêa. Isso no dia 29 de junho. As demais partidas foram apenas 1 gol de diferença, uma partida muito dura. Aposto no placar de 1-0 para a equipe do Goiás. Brasil de Pelotas e Coritiba. Aposto na equipe do Coritiba. Vamos lá. 62% aposto no Coritiba, 21% empate e 16% no Brasil de Pelotas. Nas últimas partidas, o Guarani venceu uma vez, empatou 3 e perdeu uma. O Brasil de Pelotas venceu uma, empatou uma e perdeu 3 jogos. Nos últimos jogos, o Brasil de Pelotas venceu apenas uma vez, do Vitória por 1-0 jogando em casa. E vem tomado de 1-2 gols nas últimas partidas, hein? Já o Coritiba tem uma das melhores defesas da competição. É a segunda melhor, fica apenas atrás do Goiás. E tem um dos melhores ataques, já marcou 19 vezes na Série B. Nas últimas vitórias ganhou de 1-0 do Confiança, 2-1 do Clube do Remo, empatou sem gols contra o Cruzeiro, empatou em 1-1 com o Vasco da Gama, 3-2 contra o Sampaio Corrêa, 1-1 contra o CRB, perdeu de 1-0 do Ferroviário, ganhou de 3-1 do Náutico, empatou sem gols contra o Brusque e empatou 1-1 contra o Goiás. Nesse jogo eu aposto em uma vitória de 2-1 para a equipe do Coritiba. Cruzeiro e Vitória. Eu aposto muito no efeito Vanderlei Luxemburgo. Vou de vitória do Cruzeiro, 62,5%. 18% acreditam no empate e 19% acreditam na vitória da equipe do Vitória. O Cruzeiro, que é uma das piores defesas da competição, na verdade a pior defesa, já foi vazado 26 vezes até o momento. Porém possui um bom ataque, e inclusive marcou mais gols que o Coritiba nesta competição. Ambas as equipes só venceram uma vez nos últimos 10 jogos, mas o Vitória vem de uma sequência de 4 derrotas e 1 empate, só venceu por 1-0 a Ponte Preta. Então aposto 2-1 para a equipe do Cruzeiro. No jogo entre Ponte Preta e Londrina, a batalha dos desesperados, eu aposto na Ponte Preta jogando em casa. Apesar do Londrina ter ganho mais pontos jogando fora do que em casa, aposto na equipe da Macaca. Então 52% das pessoas apostam na Ponte Preta, 31,7% no empate e 16% na equipe do Londrina. As duas equipes possuem números muito similares. A Ponte e o Londrina marcaram 10 vezes, a Ponte levou 16 gols e o Londrina levou 17 gols até o momento. E eu aposto 1-0 Ponte Preta. O empate também é um resultado muito provável, pois as duas equipes só têm 2 vitórias na competição até o momento. Sampaio Corrêa e Náutico, um jogo muito duro. O Náutico, apesar de ser o líder da Série B, vem em uma sequência muito ruim. Já o Sampaio Corrêa conseguiu se reabilitar nas últimas partidas com 2 vitórias. E nesse jogo eu aposto na equipe do Náutico. Dá uma olhada só, um equilíbrio muito grande. 40% aposta no Sampaio Corrêa, 26% no empate e 33% no Náutico. O Sampaio Corrêa, que tem números muito consistentes, tem um ataque e defesa similar à equipe do Coritiba, com 19 gols marcados, 12 sofridos. Vinha aí numa ótima sequência, estava até no G4 da competição, mas perdeu aí, ficou 5 jogos sem vencer. Perdeu para o Vasco, empatou com Vitória, perdeu do Coritiba, empatou com Guarani e perdeu do CRB. Foi uma sequência muito dura também. Ganhou do Brasil de Pelotas fora de casa, do Vila Nova fora de casa. Já o Náutico venceu 3 vezes nas últimas partidas. Eu acredito que o Náutico irá jogar numa postura muito mais conservadora, aplicará o contra-ataque. Eu acho que consegue vencer essa partida por 2-1, mas será um confronto muito equilibrado. Jogo que ocorre dia 11, 9h30 da noite. Lembrando que o Náutico tem o segundo melhor ataque empatado com o CRB. As duas equipes só perdem para o Guarani. O Guarani fez 26 gols,
Náutico e CRB marcaram 24 vezes. Jogo entre CRB e Brusque, aposto na vitória do CRB. Tem 63% das apostas, 25% apostam no empate e 12% apostam na equipe do Brusque. Sem contar a Copa do Brasil, o CRB tem 5 vitórias nas últimas 8 partidas, 2 empates e apenas uma derrota. O Brusque vinha 5 jogos invicto, acabou perdendo de virada do Cruzeiro no finalzinho da partida. Em apenas uma ocasião o Brusque não marcou, eu jogo aí CRB 2, Brusque 1. E fechando os palpites da 17ª rodada do Brasileirão da Série B, Operário e Botafogo, em que dureza. Botafogo vem de 4 vitórias seguidas, mas eu faço minhas apostas na equipe do Operário, que está jogando em casa. O Operário tem 20% das apostas, 23% de chances de empate e 56% das pessoas apostam no Botafogo. O Operário, que nas últimas 10 partidas tem 5 derrotas, 1 empate e 4 vitórias. Possui 14 gols marcados e 19 gols sofridos. Já o Botafogo marcou 23 vezes e sofreu 18 gols. Botafogo que vem a 4 partidas sem ser vazado. Mas eu acredito que o Operário vence por 2-1. Deixa aqui os seus palpites para esse jogo. Essa partida que ocorre no dia 12, 9h30 da noite. Quinta-feira. E rapidamente comparando com as estatísticas do chance de gol, dá uma olhada. Vasco e Vila Nova. O Vasco tem 45% de chances contra 25% do Vila Nova. Goiás e Remo. 47% do Goiás, 22% Remo. Avaí e Guarani. 47% de chances Avaí, 24% Guarani. Confiança e CSA. Muito equilibrado. 35% de chances para Confiança, 36% CSA. Ponte Preta tem 42% de chances contra 26% do Londrina. Cruzeiro tem 45% de chances contra 24% do Vitória. Brasil de Pelotas tem 25% de chances contra 41% de chances do Coritiba. Sampaio Correia, 41% de chances contra 31% de chances do Náutico. CRB, 46,7% de chances contra 28,7% do Brusque. E o Operário tem 40% de chances contra 31,8% do Botafogo. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse resumão dos palpites. Deixa aí o que vocês gostariam de ver nesse vídeo. Qual informação você achou que poderia ter sido mais breve. Deixa no comentário para a gente melhorar os próximos vídeos para vocês. Caso você goste de acompanhar palpites e classificação da Série B, já faça inscrição em nosso canal e ative o sino de notificações, porque aqui todos os dias traremos as melhores novidades para vocês. Até a próxima!